Há uma promessa divina que atravessa toda a Escritura e toca profundamente o coração humano, a certeza de que existe um depois preparado por Deus. Quando ouvimos a expressão "e acontecerá depois", somos imediatamente convidados a sair da limitação do presente e a enxergar a história pela perspectiva do céu. Deus nunca se limita ao agora visível, nem se prende a circunstâncias momentâneas. Ele é o Senhor do tempo, aquele que vê o fim desde o princípio e que trabalha silenciosamente mesmo quando tudo parece parado. Muitas vezes o ser humano interpreta o momento atual como definitivo. A dor parece permanente, a espera parece interminável e o sofrimento ganha aparência de sentença final. No entanto, a promessa de Deus quebra essa lógica. O depois de Deus afirma que o presente, por mais difícil que seja, não é o capítulo final. Existe continuidade, existe avanço, existe intervenção divina. Deus não é um Deus de estagnação, mas de processos que conduzem à plenitude de sua vontade. Ao longo da história bíblica, vemos esse padrão repetidamente. Antes da libertação, houve escravidão. Antes da promessa se cumprir, houve espera. Antes da exaltação, houve humilhação. O depois nunca vem sem o antes. E o antes quase sempre é um tempo de prova, de amadurecimento e de alinhamento do coração. Deus permite o deserto não para destruir, mas para preparar. Permite o silêncio não para abandonar, mas para ensinar a ouvir sua voz de forma mais profunda. Quando Deus declara que algo acontecerá depois, Ele está afirmando que a situação atual não tem autoridade para definir o futuro. A escassez não define o fim, a fraqueza não define o destino, o medo não define a identidade. O depois de Deus carrega consigo restauração, direção e poder. É a resposta divina à limitação humana. É a ação sobrenatural que rompe ciclos naturais e muda completamente o curso da história. Essa promessa também nos ensina sobre confiança. Esperar pelo depois exige fé. Fé não é negar a realidade presente, mas acreditar que ela não é soberana. Fé é permanecer firme mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. É continuar obedecendo quando o resultado ainda não apareceu. Deus honra aqueles que confiam no seu tempo, mesmo quando esse tempo parece diferente do nosso. O problema é que muitas vezes queremos o depois, sem passar pelo processo do antes. Queremos a promessa sem a preparação, o resultado sem a jornada. Mas Deus trabalha de forma completa. Ele não apenas muda as circunstâncias, Ele transforma pessoas. O tempo de espera molda o caráter, purifica as intenções e ensina a dependência. Sem esse processo, o coração não estaria pronto para sustentar aquilo que Deus deseja derramar. O depois de Deus também revela sua misericórdia. Mesmo quando o povo falha, Ele continua oferecendo uma nova oportunidade. Mesmo após erros, desvios e quedas, Deus ainda declara que algo vai acontecer. Isso mostra que a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana, mas da sua própria natureza. Ele é fiel porque Ele é fiel, não porque merecemos. O depois é uma prova de que a graça sempre tem a palavra final. Além disso, essa promessa nos chama a esperança ativa. Não é uma esperança passiva que apenas espera o tempo passar, mas uma esperança que se posiciona, que ora, que busca e que se prepara. Quem crê no depois vive de forma diferente no presente. Vive com propósito, com expectativa e com vigilância espiritual. Sabe que cada passo dado hoje tem relação com aquilo que Deus fará amanhã. O depois também confronta nossa impaciência. Vivemos em uma geração imediatista que deseja respostas rápidas e soluções instantâneas. Mas Deus não se submete à pressa humana. Ele age no tempo exato, nem antes nem depois. Quando Ele intervém, tudo faz sentido. Aquilo que parecia atraso revela-se preparação. Aquilo que parecia perda revela-se livramento. E aquilo que parecia fim revela-se começo. É importante compreender que o depois de Deus não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna. Antes de mudar cenários, Deus muda corações. Antes de derramar poder, Ele gera arrependimento. Antes de liberar autoridade, Ele ensina submissão. Esse processo garante que o que vem depois seja sustentado pela maturidade espiritual e não apenas pelo entusiasmo momentâneo. Quando abraçamos essa promessa, passamos a viver com os olhos no céu e os pés firmes na terra. Trabalhamos, servimos e perseveramos, sabendo que Deus está escrevendo algo maior do que podemos enxergar. O depois nos impede de desistir no meio do caminho. Ele nos lembra que Deus ainda não terminou sua obra, que aquilo que Ele começou, Ele é fiel para completar. Assim, a promessa do Prue acontecerá depois. Ecoa como um chamado à perseverança, à fé e à rendição. É Deus dizendo ao seu povo: não parem agora, não retrocedam, não se deixem dominar pelo desânimo.
Há algo preparado adiante. Há um tempo marcado no céu. Há um derramar reservado para o momento certo. E quando esse depois chegar, ficará claro que cada lágrima, cada oração e cada espera valeram a pena. Quando a promessa avança do depois para o conteúdo do que Deus fará, ela se torna ainda mais profunda e transformadora. O derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa declaração rompe com antigas limitações espirituais e revela o desejo de Deus de se relacionar de forma íntima e acessível com a humanidade. Não se trata apenas de um evento isolado no tempo, mas de uma nova realidade espiritual inaugurada por Deus, onde sua presença deixa de ser restrita e passa a ser compartilhada amplamente. Ao dizer que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, Deus elimina barreiras que por séculos separaram pessoas do acesso pleno à sua presença. Antes, apenas alguns eram escolhidos para experiências específicas com o Espírito. Profetas, reis e sacerdotes viviam momentos pontuais de capacitação divina. Agora, a promessa anuncia uma expansão sem precedentes, todos podem receber, todos podem experimentar, todos podem ser usados. Isso revela um Deus que não faz acepção de pessoas e que deseja envolver cada vida em seu plano redentor. Esse derramar não se limita à esfera espiritual abstrata, ele alcança a realidade cotidiana. Toda carne fala da totalidade da experiência humana. O Espírito Santo não é derramado apenas para momentos de culto, mas para a vida diária, para decisões, relacionamentos, trabalho e testemunho. Ele invade a rotina comum e a transforma em um espaço sagrado, onde Deus caminha com o ser humano de forma constante. A promessa também destaca uma atuação intergeracional. Filhos e filhas, jovens e idosos são igualmente incluídos. Isso mostra que Deus não trabalha apenas com um grupo específico, mas com gerações inteiras. O Espírito Santo conecta passado, presente e futuro, garantindo que a obra de Deus não se interrompa. Os sonhos dos mais velhos e as visões dos mais jovens se encontram no mesmo propósito, criando continuidade e unidade no corpo de Cristo. Além disso, o derramar do Espírito revela o coração missionário de Deus. Ele não concede sua presença apenas para conforto pessoal, mas para testemunho, onde o Espírito é derramado, a proclamação da verdade, a ousadia para falar, há poder para viver o Evangelho de forma prática. O Espírito capacita pessoas comuns a realizarem obras extraordinárias, não para sua própria glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado. Esse derramar também traz clareza espiritual. Em um mundo marcado por confusão, relativismo e vozes contraditórias, o Espírito Santo se manifesta como guia da verdade. Ele ilumina a mente, traz discernimento e revela a vontade de Deus. Não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de revelação que transforma a forma de pensar e agir. O Espírito alinha o coração humano com os valores do reino de Deus. No entanto, é importante compreender que o derramar do Espírito Santo não anula a responsabilidade humana. A promessa é universal, mas a experiência é pessoal. Deus se dispõe a derramar, mas cada pessoa precisa se abrir para receber. Isso envolve arrependimento, rendição e desejo sincero pela presença de Deus. O Espírito não é imposto, ele é acolhido. Onde há resistência, ele respeita. Onde há fome espiritual, ele se manifesta abundantemente. O derramar também confronta estruturas religiosas vazias. Não basta ter forma de piedade sem a presença viva do Espírito. Deus não se agrada de rituais sem transformação. O Espírito Santo vem para trazer vida onde há apenas tradição, para acender fogo onde há apenas costume. Ele não destrói a fé, mas a torna viva, dinâmica e relevante. Ele tira a espiritualidade do campo da obrigação e a conduz para o relacionamento. Outro aspecto poderoso dessa promessa é a restauração da dignidade humana. Quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, Deus reafirma o valor de cada pessoa. Aqueles que se sentiam esquecidos, excluídos ou indignos passam a compreender que são alvos do amor divino. O Espírito não apenas capacita, ele cura feridas, restaura identidades e reconstrói histórias quebradas. Esse derramar também gera unidade. Diferenças culturais, sociais e pessoais perdem força diante da presença do Espírito. O que antes separava passa a ser superado pelo amor de Deus derramado nos corações. O Espírito cria um só corpo, uma só fé e um só propósito. Onde ele governa, há comunhão verdadeira, não baseada em interesses humanos, mas na presença divina compartilhada. Por fim, a promessa do derramar do Espírito Santo aponta para um tempo contínuo de renovação. Deus não derrama seu Espírito apenas uma vez. Ele deseja um relacionamento constante, uma vida cheia,
transbordante. Assim como a carne precisa de alimento diário, o espírito humano precisa da presença contínua do Espírito Santo. Essa dependência diária mantém o coração sensível, a fé viva e a esperança firme. O derramar do Espírito Santo sobre toda a carne é, portanto, uma das maiores expressões do amor e da graça de Deus. Ele se aproxima, habita, transforma e envia. Ele capacita pessoas comuns a viverem de forma extraordinária. E essa promessa não pertence apenas ao passado, ela continua ecoando hoje, convidando cada coração a se abrir, crer e experimentar a plenitude da presença de Deus. Quando o Espírito Santo é derramado, algo profundo acontece no interior do ser humano. Deus deixa de ser apenas um conceito aprendido e passa a ser uma presença experimentada. Essa realidade transforma completamente a maneira como a fé é vivida. Já não se trata de uma relação distante, baseada apenas em regras, costumes ou tradições, mas de uma comunhão viva, contínua e pessoal. O Espírito Santo torna real aquilo que antes era apenas conhecido pela mente, trazendo Deus para o centro da vida cotidiana. A presença do Espírito no interior do homem revela o desejo de Deus de habitar com seu povo. Desde o início, o coração de Deus sempre foi estar próximo, caminhar junto, falar e ser ouvido. Com o derramar do Espírito, essa proximidade se intensifica. Deus não apenas visita, ele permanece, não apenas fala ocasionalmente, ele guia constantemente. Essa habitação interior muda a fonte de onde fluem as decisões, os sentimentos e as atitudes. Uma das maiores obras do Espírito Santo é a transformação do caráter. Ele não vem apenas para conceder dons visíveis, mas para produzir frutos invisíveis que sustentam a vida cristã. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão e domínio próprio paz, a ser desenvolvidos no interior daquele que se rende à sua ação. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas progressiva. Dia após dia, o Espírito trabalha, confrontando atitudes, corrigindo pensamentos e alinhando o coração com a vontade de Deus. A presença do Espírito também traz sensibilidade espiritual. Aquilo que antes parecia normal passa a ser questionado. O coração se torna mais atento à voz de Deus e mais consciente do que agrada ou entristece o espírito. Essa sensibilidade não gera peso ou condenação, mas consciência e maturidade. O crente passa a viver não por medo de errar, mas por amor à presença de Deus que habita nele. Outro aspecto fundamental dessa habitação interior é a direção. Em um mundo cheio de caminhos, opiniões e possibilidades, o Espírito Santo se manifesta como guia seguro. Ele orienta decisões, alerta sobre perigos e confirma propósitos. Muitas vezes, essa direção não vem por meio de grandes sinais externos, mas por um testemunho interior, uma paz que confirma o caminho certo ou uma inquietação que impede passos precipitados. Essa direção constante cria dependência de Deus e fortalece a confiança em sua liderança. O Espírito Santo também atua como consolador. Em momentos de dor, perda e frustração, quando palavras humanas se tornam insuficientes, sua presença traz conforto profundo. Ele não remove automaticamente todas as dificuldades, mas concede força para atravessá-las. O consolo do Espírito não é superficial. Ele alcança as áreas mais profundas da alma, restaurando a esperança e renovando a fé mesmo em meio às lágrimas. Além disso, a habitação do Espírito restaura a identidade. Muitos vivem presos a rótulos do passado, a erros cometidos ou a feridas não curadas. O Espírito Santo revela quem somos em Deus. Ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos amados e aceitos. Essa revelação quebra cadeias de culpa, medo e inferioridade. Quando a identidade é restaurada, a maneira de viver muda. O crente deixa de agir para tentar provar seu valor e passa a viver a partir do valor que já recebeu de Deus. A presença interior do Espírito também gera intimidade. O relacionamento com Deus deixa de ser formal e distante e se torna próximo e sincero. A oração passa a ser diálogo, não monólogo. A leitura da palavra ganha vida, pois o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras agora ilumina o entendimento. Essa intimidade produz confiança e liberdade para se aproximar de Deus. Em qualquer circunstância, seja momentos de alegria ou de fraqueza, no entanto, essa habitação requer espaço. O Espírito Santo não força a sua atuação, ele age onde é bem-vindo. Isso implica rendição diária, humildade e disposição para permitir que Deus governe áreas que antes estavam sob controle próprio. Muitas vezes, o maior desafio não é receber o Espírito, mas permitir que ele conduza. Quanto mais espaço lhe damos, mais sua presença se manifesta de forma plena. A vida cheia do Espírito também impacta os relacionamentos. O amor de Deus derramado no coração transborda para o próximo. O perdão se torna possível, a paciência cresce
e a compaixão se desenvolve. O Espírito não transforma apenas o interior de forma isolada, mas reflete essa transformação em atitudes práticas. Onde ele habita, há reconciliação, serviço e cuidado genuíno com o outro. Por fim, a habitação do Espírito Santo prepara o crente para viver de forma constante na presença de Deus. Não se trata de momentos isolados de espiritualidade intensa, mas de uma caminhada diária, marcada pela consciência de que Deus está presente em todo o tempo. Essa consciência muda a forma de enfrentar desafios, tomar decisões e viver a fé. A vida se torna um altar contínuo, onde cada escolha pode glorificar a Deus. Assim, o derramar do Espírito Santo que habita no interior do homem é uma das maiores expressões da graça divina. Ele transforma, consola, guia e restaura. Ele faz da vida comum um lugar de encontro com Deus. E quando essa presença é valorizada e cultivada, o crente experimenta não apenas uma mudança externa, mas uma profunda renovação interior, que reflete a própria vida de Deus em nós. O derramar do Espírito Santo não se limita à transformação interior, ele se manifesta também como poder para viver e testemunhar. Quando o Espírito age, a fé deixa de ser apenas algo pessoal e passa a ter impacto público. A presença de Deus no interior do crente gera ousadia para expressar aquilo que foi vivido por dentro. O Evangelho deixa de ser apenas uma crença guardada no coração e se torna uma mensagem proclamada com palavras e atitudes. Esse poder não é humano, nem emocional, é capacitação divina. Pessoas comuns, com limitações naturais, passam a viver de maneira extraordinária, porque não dependem mais apenas de suas próprias forças. O Espírito Santo supre aquilo que falta, fortalece onde há fraqueza e concede a autoridade espiritual para enfrentar desafios que por si só seriam impossíveis. Esse poder não exalta o homem, mas revela a ação de Deus através dele. O testemunho gerado pelo Espírito não se baseia apenas em discursos eloquentes, mas em vidas transformadas. A maior evidência do poder do Espírito é a mudança visível no comportamento, nas escolhas e nos valores. Antes havia medo, surge coragem. Onde havia egoísmo, nasce amor. Onde havia desespero, aparece esperança. Esse testemunho silencioso muitas vezes fala mais alto do que palavras, pois revela a realidade de um Deus vivo atuando no presente. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo concede ousadia para falar. Muitos carregam a fé no coração, mas se sentem inseguros para compartilhá-la. O Espírito rompe essa barreira, não com imposição, mas com convicção. Ele coloca palavras certas no momento certo e gera sensibilidade para discernir oportunidades. O testemunho passa a fluir naturalmente, não como obrigação religiosa, mas como transbordar de uma experiência real com Deus. Esse poder também se manifesta na autoridade espiritual. O Espírito Santo capacita o crente a resistir ao pecado, enfrentar tentações e vencer batalhas interiores. A vida cristã deixa de ser para ser uma luta constante de fracasso e se torna uma caminhada de crescimento e vitória progressiva. Não significa ausência de lutas, mas presença de força para permanecer firme. O Espírito capacita a dizer não ao que destrói e sim ao que edifica. Além disso, o derramar do Espírito libera dons espirituais que edificam a comunidade e fortalecem a igreja. Esses dons não são medalhas de honra, mas ferramentas de serviço. Eles existem para abençoar pessoas, restaurar vidas e glorificar a Deus. Quando exercidos com amor e humildade, produzem crescimento espiritual coletivo e revelam a diversidade da ação de Deus através de diferentes pessoas. O poder do Espírito também se revela na compaixão. Ele nos leva a enxergar o próximo com os olhos de Deus. O sofrimento alheio deixa de ser ignorado e passa a ser um chamado à ação. Onde o Espírito governa, há sensibilidade às necessidades humanas, disposição para servir e coragem para se envolver. O testemunho cristão se torna completo quando palavras e ações caminham juntas. É importante compreender que esse poder não é automático nem independente do relacionamento com Deus. Ele flui da comunhão. Quanto mais profunda a intimidade, mais evidente a manifestação do Espírito. O poder não substitui a santidade, nem a unção dispensa o caráter. Deus não busca apenas instrumentos eficientes, mas vidas alinhadas. O Espírito opera com liberdade, onde encontra corações submissos. O testemunho também se manifesta em meio às dificuldades. O poder do Espírito não se limita a momentos favoráveis, ele se revela com intensidade em tempos de adversidade. Permanecer firme na fé em meio à pressão, manter a esperança em meio à dor e conservar. O amor em meio à injustiça são expressões poderosas do agir do Espírito. Muitas vezes, o maior testemunho não é um milagre visível, mas a perseverança silenciosa. O derramar do Espírito capacita o crente a viver com propósito. A vida deixa de ser guiada apenas por interesses pessoais
e passa a ser direcionada pelo reino de Deus. Há clareza de missão, senso de chamado e disposição para obedecer, mesmo quando isso exige sacrifício. O Espírito Santo conduz cada pessoa a ocupar seu lugar no plano de Deus, fazendo com que sua vida tenha impacto eterno. Por fim, o poder para viver e testemunhar revela que o Espírito Santo não foi dado apenas para benefício individual, mas para alcançar o mundo. Cada vida transformada se torna um instrumento nas mãos de Deus. Onde o Espírito é derramado, o reino avança, corações são tocados e a glória de Deus se manifesta. Assim, o testemunho cristão deixa de ser apenas uma mensagem falada e se torna uma vida vivida, marcada pelo poder, pelo amor e pela presença constante do Espírito Santo. Antes que o derramar do Espírito Santo se manifeste de forma poderosa, há um caminho. Deus costuma conduzir seu povo a percorrer, o caminho da espera, da unidade e da oração. Esse processo não é um atraso nem uma barreira, mas uma preparação necessária para aquilo que Deus deseja realizar. A espera em Deus não é passiva, ela é ativa, cheia de expectativa, alinhamento e crescimento espiritual. É nesse tempo que o coração é ajustado e a fé é fortalecida. A espera ensina a dependência. E em uma cultura acostumada à pressa e ao controle, esperar em Deus confronta o desejo humano de resolver tudo com as próprias mãos. Deus usa a espera para nos lembrar de que o poder não vem da nossa capacidade, mas da sua graça. Enquanto esperamos, aprendemos a confiar, a descansar e a reconhecer que o tempo de Deus é perfeito. A espera nos livra da ilusão da autossuficiência e nos conduz à humildade. Durante esse período, a oração se torna essencial. Não uma oração mecânica ou repetitiva, mas um diálogo sincero com Deus. A oração cria espaço para que o Espírito trabalhe profundamente no interior. É na oração que feridas são reveladas, motivações são purificadas e desejos são alinhados com a vontade de Deus. Orar não muda apenas circunstâncias, muda principalmente quem ora. Quanto mais oramos, mais sensíveis nos tornamos à direção do Espírito. A unidade é outro elemento fundamental nesse processo. O derramar do Espírito não acontece em ambientes marcados por divisão, orgulho e competição. Deus age onde há comunhão genuína. Unidade não significa ausência de diferenças, mas disposição para caminhar juntos apesar delas. Quando corações se unem com o mesmo propósito, o ambiente espiritual se torna fértil para a manifestação da presença de Deus. A unidade exige renúncia, exige abrir mão do ego, do desejo de destaque e da necessidade de estar sempre certo. Muitas vezes, Deus retém o derramar não por falta de poder, mas por falta de alinhamento entre aqueles que o buscam. Onde há perdão, reconciliação e amor sincero, o Espírito se move com liberdade. A unidade cria um espaço onde Deus é honrado acima de interesses pessoais. A oração em unidade fortalece a fé coletiva. Quando pessoas oram juntas, a fé individual se soma, criando um ambiente de expectativa espiritual. O testemunho de um fortalece o outro, a esperança de um sustenta o outro. Esse ambiente prepara o coração para receber aquilo que Deus deseja derramar. A espera deixa de ser pesada e se torna cheia de esperança, pois é compartilhada. Nesse tempo de preparação, Deus também revela áreas que precisam de arrependimento. O derramar do Espírito Santo está profundamente ligado a um coração quebrantado. Arrependimento não é apenas sentir culpa, mas mudar de direção. É reconhecer que certos caminhos precisam ser abandonados para que a presença de Deus se manifeste plenamente. Há arrependimento genuíno, há restauração e renovação espiritual. A espera também gera fome espiritual. Quando aprendemos a esperar em Deus, percebemos o quanto dependemos da sua presença. O desejo pelo Espírito se intensifica e a superficialidade perde espaço. Essa fome não é criada por discursos, mas por experiências reais com Deus no secreto. Quem experimenta a presença de Deus passa a desejá-la acima de qualquer outra coisa. Outro aspecto importante desse processo é a perseverança. Nem sempre a resposta vem rapidamente. Há momentos em que parece que nada está acontecendo, mas na verdade Deus está trabalhando de forma invisível. A perseverança na oração e na comunhão demonstra maturidade espiritual. É uma declaração silenciosa de confiança, mesmo sem sinais, continuamos crendo. A espera em unidade também protege contra extremos. Ela evita tanto a frieza espiritual quanto o emocionalismo sem profundidade. O tempo de oração alinha o coração à palavra, garantindo que o derramar do Espírito seja acompanhado de equilíbrio, discernimento e maturidade. Deus não derrama seu Espírito para gerar confusão,
mas para edificar, fortalecer e direcionar. Quando o povo aprende a esperar junto, algo poderoso acontece e o foco deixa de ser a experiência em si e passa a ser o relacionamento com Deus. O derramar deixa de ser um fim e passa a ser consequência de uma busca sincera. Deus honra aqueles que o buscam mais do que aquilo que Ele pode oferecer. Por fim, a espera, a unidade e a oração nos ensinam que o derramar do Espírito Santo não é produzido por esforço humano, mas recebido pela graça divina. No entanto, Deus escolhe derramar onde encontra corações preparados, humildes e unidos. Esse processo pode parecer longo, mas quando o Espírito se manifesta, fica claro que cada momento de espera teve um propósito. Assim, o tempo de preparação não deve ser desprezado. Ele é parte essencial da obra de Deus. A espera fortalece, a unidade protege e a oração conecta. E quando esses elementos se encontram, o céu se abre, a presença de Deus se manifesta e o derramar do Espírito acontece no tempo perfeito, trazendo vida, poder e transformação duradoura. Quando o Espírito Santo é derramado, os efeitos ultrapassam o indivíduo e alcançam famílias, comunidades e gerações inteiras. A ação do Espírito nunca é limitada ao presente imediato. Ela carrega um impacto contínuo que se estende no tempo. Onde ele se manifesta, a transformação profunda, restauração de histórias e alinhamento com os propósitos eternos de Deus. O derramar não é apenas um momento marcante, mas o início de uma nova estação espiritual. Uma das marcas mais evidentes dessa ação é a transformação de vidas. Pessoas antes presas ao medo passam a viver com fé. Aqueles que estavam dominados pela culpa encontram perdão. Onde havia confusão, surge clareza. O Espírito Santo toca áreas que nenhuma força humana consegue alcançar, restaurando o interior e refletindo essa mudança no exterior. Essa transformação não é superficial, ela altera a forma de pensar, de falar e de agir. O impacto do Espírito também alcança os lares. Relacionamentos quebrados começam a ser restaurados, o diálogo volta a existir e o amor é renovado. O Espírito gera reconciliação, onde antes havia distância e frieza. Pais passam a compreender melhor seus filhos, e filhos encontram segurança e direção. Lares cheios da presença do Espírito se tornam ambientes de paz, fé e crescimento espiritual. Além disso, o derramar do Espírito produz uma igreja viva e relevante. A comunidade de fé deixa de ser apenas um espaço de encontros semanais e se torna um organismo ativo, sensível à direção de Deus. Há mais amor uns pelos outros, mais disposição para servir e mais compromisso com a verdade. A igreja passa a ser conhecida não apenas por suas palavras, mas por suas ações, refletindo o caráter de Cristo ao mundo. O Espírito Santo também desperta um senso de responsabilidade espiritual. Quem experimenta sua presença entende que foi chamado para viver com propósito. A fé deixa de ser algo privado e passa a ser vivida de forma pública e prática. O compromisso com o reino de Deus se torna prioridade e a vida passa a ser orientada por valores eternos, não apenas por interesses momentâneos. Outro efeito poderoso do derramar do Espírito é a restauração da esperança. Em tempos de crise, incerteza e dor, o Espírito renova a visão do futuro. Ele lembra que Deus continua no controle e que suas promessas permanecem firmes. Essa esperança não é ingênua, mas fundamentada na fidelidade de Deus. Ela sustenta o coração mesmo quando as circunstâncias externas não mudam imediatamente. O Espírito também levanta novas gerações com propósito. Jovens passam a enxergar sua vida como instrumento nas mãos de Deus e crianças crescem em ambientes marcados pela fé e pela presença divina. O derramar do Espírito garante continuidade da obra de Deus, evitando que a fé se perca com o tempo. Gerações são conectadas pelo mesmo Espírito, compartilhando visão, valores e missão. A ação do Espírito também produz impacto social, onde ele governa a justiça, compaixão e cuidado com o próximo. A fé se traduz em atitudes concretas que alcançam os necessitados, os esquecidos e os feridos pela vida. O Evangelho se torna visível não apenas nos templos, mas nas ruas, nos locais de trabalho e nas relações diárias. O Espírito move pessoas a serem agentes de transformação na sociedade. Outro aspecto importante é a perseverança que o Espírito gera. A caminhada cristã não está isenta de desafios, mas a presença do Espírito garante força para continuar. Ele sustenta a fé em tempos difíceis, renova a alegria mesmo em meio à luta e mantém o coração firme na promessa de Deus. Essa perseverança se torna um testemunho poderoso para aqueles que observam de fora. O derramar do Espírito
também prepara o povo de Deus para o futuro e gera discernimento espiritual para os tempos. Sabedoria para enfrentar desafios e coragem para permanecer fiel. O Espírito não apenas responde às necessidades do presente, mas capacita para aquilo que ainda virá. Ele equipa a igreja para cumprir sua missão em qualquer contexto. Por fim, o derramar do Espírito Santo revela a glória de Deus de forma contínua. Não se trata de um evento isolado ou de uma experiência passageira, mas de uma vida marcada pela presença divina. Onde o Espírito é honrado e seguido, Deus é glorificado, vidas são alcançadas, histórias são transformadas e o reino de Deus se manifesta de forma real e poderosa. Assim, a promessa e acontecerá depois se cumpre plenamente quando o Espírito é derramado e permanece em ação. O que começa como um toque pessoal se torna um mover coletivo. O que nasce no interior se espalha para o mundo. E a presença do Espírito continua escrevendo novas histórias, transformando gerações e revelando que Deus ainda está agindo hoje e para sempre.